dia muito agitado para o Internacional no cenário da janela de transferências. No vídeo hoje eu quero te falar sobre o suposto interesse do Inter em Bruno Tabata, meio atacante do Palmeiras, sobre Henry Mina, uma novidade muito interessante e novamente uma reviravolta por esse caso. Falar também sobre Vitão e também sobre lateral direito português e de seleção portuguesa que foi oferecido para o Internacional, ele que está livre no mercado. Então, só antes de começar com todas essas informações aqui no vídeo de hoje, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal se tu ainda não tá inscrito e ativar também aquele sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre todas essas notícias que eu vou trazer, sobre Mina, gostaria de ver no Inter, e sobre o Cedric, que é o lateral direito português, tu conhece? Acha uma boa? E sobre o Tabata, que tá no Palmeiras, o que tu acha? Deixa nos comentários que eu quero saber tudo da tua opinião, tá bom? Vamos começando então aqui com informações sobre o Internacional e primeiro eu preciso de todo um contexto para vocês sobre todas essas três situações e vamos pelas ordens de posição, começando com Henry Mina. Antes da gente falar sobre o Mina, a gente tem que falar por que ele estaria chegando ao Internacional, por causa da venda do Vitão. O Vitão tem negociações com o Real Betis, da Espanha. Só que é uma negociação que está num baita de uma novela, porque o Real Betis fez uma exigência, o Inter tinha topado, aí o Betis mudou novamente de ideia, o Inter não gostou, o negócio esfriou, o negócio voltou a andar, e aí agora nessa semana novamente o Betis voltou atrás e tá trazendo um outro zagueiro brasileiro que inclusive jogava na Arábia Saudita, que é o Luiz Felipe, e a partir disso, a princípio, eles não vão contratar mais o Vitão. Então a negociação da venda do Vitão para o Real Betis meio que acabou, mas ainda assim o Vitão vai deixar o Internacional, ele vai ser vendido, não vai ser para o Real Betis, vai ser para algum outro clube. Pode ser que daqui a pouco algum clube, por exemplo, do futebol inglês, do futebol até mesmo espanhol, né, do futebol italiano. Lembrando que na Inglaterra o West Ham e o Nottingham Forest foram dois times que tiveram, né, inclusive um certo interesse pelo Vitão. Mas o fato é, ele vai deixar o Inter, até foi relacionado agora para o confronto contra o Palmeiras, mas ainda assim vai ser um jogador que vai deixar o Internacional. E a partir disso o Inter vai precisar trazer um novo zagueiro para o lugar. Qual o zagueiro que o Inter pensou? Bom, o Inter ainda não tinha definido exatamente essa situação, tanto que o Inter começou até a olhar alguns outros zagueiros. Na época do Eduardo Cudê, o Henry Mina tinha sido oferecido para o Internacional. Naquele momento, o Inter não demonstrou interesse. Na verdade, o Cudê não demonstrou interesse. E agora, com a chegada de Roger Machado, a situação mudou. Por quê? Porque o Roger topou o Henry Mina. Bom, baita jogador, ninguém discute a qualidade do Henry Mina. Se discute no Henry Mina é realmente a sua parte física, né? A sua parte clínica. Mas é um jogador que está fazendo pré-temporada na Itália, está jogando hoje no Cagliari da Itália, e é um jogador que quer vir para o futebol brasileiro. E ele foi novamente oferecido para o Internacional, e o Inter gostou muito do que escutou. Falando agora em valores, tá? Só para vocês entenderem. O Inter teria que pagar algo em torno de 2 milhões de euros para comprar ele do Cagliari. A gente está falando de 10 milhões de reais que o Inter teria que pagar à equipe italiana. Lembrando que o Inter vai vender o Vitão por no mínimo 8 milhões de euros, tá? Aguarda essa informação. Salário sobre Henry Mina, que esse é o mais importante que tu deve ficar querendo saber. O Mina ganha no Cagliari 750 mil por mês. Esse é o salário dele no Cagliari, 750 mil reais por mês. Tá? Que é cerca, nesse momento a gente está falando de algo em torno de 1,1 milhão de euros por temporada. Agora, no Internacional, ele fez uma primeira proposta para o Inter, onde ele gostaria de receber no Internacional algo em torno de 1 milhão por mês. Tá? Isso daria quase 2 milhões de euros também por temporada, tá? Mas ele ofereceu esse número um pouco mais alto porque sabe que o Inter vai oferecer uma proposta mais baixa. Ele toparia receber o mesmo salário que ele ganha no Cagliari para vir ao Internacional. Então a gente está falando que o Mina aceitaria vir para o Inter por 750 mil por mês. Esse seria um salário que o Mina aceitaria, toparia. E além desses 750 mil por mês, possivelmente por 2 anos de contrato, o Inter também teria que pagar 2 milhões de euros para a equipe do Cagliari. O Mina tá com 29 anos, pô, uma idade boa, 29 anos. É um jogador que na última temporada teve algumas lesões,
foi convocado para a Copa América, esteve com a seleção colombiana, chegou na final com a Colômbia na Copa América e agora quer voltar ao futebol sul-americano, quer voltar para a América do Sul, para o futebol brasileiro, e lembrando que ele é muito amigo do Borré, ele é realmente muito amigo do Rafael Santos Borré, e essa seria uma outra situação também que o Inter teria uma certa vantagem em relação a outros clubes. Então, só recapitulando, quanto é que custaria o Mina, né, o Internacional? 750 mil por mês, mais 2 milhões de euros para a equipe do Cagliari. E o Vitão, lembrando que vai ser vendido por 8 milhões de euros, e o Inter paga para o Vitão por mês cerca de 600 mil por mês. Esse é o salário do Vitão hoje para o Internacional. Então o Inter teria um aumento de 150 mil por mês, mas deixaria, por exemplo, teria um lucro, teoricamente, entre o Vitão e o Mina de aproximadamente 6 milhões de euros. Sem dizer que esse valor do Cagliari, possivelmente o Inter conseguiria parcelar, né? Não seriam 2 milhões de euros à vista. O Inter parcelaria aí naquele parcelamento das Casas Bahias que o Inter gosta de fazer. Mas deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião sobre essa situação. Outro jogador que eu quero conversar com vocês e que foi oferecido pelo mesmo meio de intermediários que fazem hoje essa negociação com o Mina. Cédric. Bom, quem é Cédric? O Cédric é um jogador português, jogou já 2 Copas do Mundo com a seleção portuguesa, jogou muito tempo dentro do futebol inglês, jogou muitos anos no Southampton, que é um time bem tradicional dentro da Inglaterra, começou no Sporting de Portugal, que é outro time tradicional, em 2019, por exemplo, jogou na Inter de Milão. Da Inter de Milão, por exemplo, ele foi para a equipe do Arsenal. Do Arsenal, por exemplo, ele jogou também na equipe do Fulham na Inglaterra. Nessa temporada ele retornou para o Arsenal e agora ele ficou livre no mercado. É um cara com baita de um currículo, né? Passagens por diversos clubes, seleção também portuguesa, como eu falei para vocês. Desde 2014 ele fez 21 jogos pela seleção portuguesa, seleção de base também portuguesa, e agora é um jogador que está livre. Você poderia contratar ele, é um atleta que está com 32 anos de idade. 32 anos é uma idade interessante, né? Não tem um histórico de lesões na sua carreira e foi oferecido para o Internacional. Lembrando, o Inter precisa trazer um lateral direito, porque o Hugo Malo já saiu do Internacional, foi jogar no futebol da Grécia. O Bustos vai deixar o Inter, a princípio tem interesse hoje do futebol da Argentina, no River Plate, interessado nele agora com a volta do Marcelo Gadiardo, e o Inter vai precisar trazer um lateral direito titular. O Cédric poderia ser, por exemplo, essa possibilidade. Um português não teria essa dificuldade de adaptação, né? Porque fala a mesma língua praticamente, né? Muda um pouco o sotaque, muda algumas palavras, mas a base ele conseguiria entender. E além disso, um cara com baita num currículo, certamente, não sei o custo desse jogador, mas seria um bom reforço para o Internacional. A informação que a gente tem é que o Inter recusou esse atleta. Bruno Tabata, tá? Informação trazida do Lucas Dias que o Inter tem interesse na negociação do Bruno Tabata, que é um jogador do Palmeiras, tava jogando agora no futebol do Qatar, no Qatar SC, e agora ele retornou de empréstimo pro Palmeiras, mas ele não fica por lá. O Palmeiras quer vender ele e quer algo em torno de 5 milhões de dólares. Segundo o Lucas Dias, o Inter tentou este jogador e tem conversas entre o presidente Alessandro Barcelos e a Leila Pereira. Informação que eu tenho, tá? O Palmeiras só aceita vender. O Tabata não quer ficar no futebol brasileiro, ele quer voltar ou para a Europa ou, por exemplo, para o futebol da Arábia Saudita e não tem interesse nesse momento em ficar no cenário brasileiro. Então é um nome que eu acho completamente impensável nesse momento e, sendo bem sincero para vocês, não deve vir para o Internacional por esses motivos, porque o Palmeiras não quer emprestar, porque só quer vender, o Inter não tem dinheiro para comprar e porque o próprio jogador não quer ficar no Brasil nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui também o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações do Internacional. Grande abraço, valeu, falou e foi!